Bom dia a todos. A aula de hoje de instrumentação é sobre simbologia, que é uma parte muito importante. Se a gente ver aqui, isso aqui é um projeto real, por exemplo. Então é feito num software chamado AutoCAD, muito usado, né? Uma coisa que vocês deveriam aprender. Não sei se você é no curso técnico, mas é muito usado o AutoCAD. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, o que é um PI? Ele é um indicador de pressão. Geralmente é um manômetro, tá? Você vê que isso é um instrumento que está apenas no campo, não está fechando uma máquina de controle, por exemplo. Então tem um FI, que é um indicador de vazão, e tem outros instrumentos aqui que a gente pode ver. XV é uma válvula, por exemplo. O que tem no final, AL, é um alarme de nível baixo. AH, um alarme de nível alto. Enfim, é assim que a gente vê isso na indústria, tá? Então é muito usado, é uma coisa muito importante. E não é difícil não, para mim é a parte mais fácil da instrumentação. Nada mais é que brincar de desenho e interpretar nesses diagramas, né? Para a gente entender o que está acontecendo com o processo. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos para um exemplo, deixa eu mudar o ponteiro aqui. Bom, esse processo aqui é o seguinte, eu tenho um trocador de calor, tá? Pode ver aqui que está entrando um fluido quente e está também trocando calor com um fluido frio para essa temperatura de saída ser mais ou menos, né, esse choque térmico que vai ter entre esses dois fluidos para sair ou mais quente ou mais frio, tá? Isso depende da vazão que está entrando nesse reservatório. Então a gente tem esse processo que é muito comum na indústria, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa de um sensor, um elemento sensor, né, na simbologia ISA, né, a ISA é uma Sociedade Americana de Instrumentação, onde ela padronizou esses símbolos, né, porque tem que ter um padrão, senão cada um faz de um jeito e ninguém entende nada. Então tem que ser padronizado, por isso que chama ISA 5.1. Então a gente tem aqui o elemento sensor que mede a temperatura. Eu estou trocando calor, eu quero saber qual que é a temperatura lá dentro, tá? E, né, esse elemento sensor tem aqui um transmissor, então esse sinal vai para o meu controlador. Repara que essa linha é pontilhada, tá? O que significa uma linha pontilhada? Significa que é um sinal elétrico, então geralmente vai ser um sinal de 4 a 20 mA, já falou isso exaustivamente na aula, que é um sinal de corrente. Então tanto um sinal de corrente como um sinal de tensão é um sinal elétrico. Nessa simbologia seria representado por essa linha pontilhada. Aqui o controlador, repara que esse controlador, eu indico nele também qual que é essa temperatura, dentro da faixa mínima e máxima, né? Que seria o span, o range, né? Então tem o valor mínimo e máximo, repara nesse caso, estaria na metade. Por exemplo, se for 0 a 100 graus Celsius, estaria mais ou menos a 50 graus Celsius a temperatura que eu estou medindo. Mas esse sinal vai para o controlador, para quê? Do controlador, ele manda o sinal elétrico na saída para uma válvula de controle. Essa válvula de controle ela é pneumática, ela tem ar. Como que eu sei isso? Por causa dessa linha aqui, ó, né? Essa linha que é reta, não é tracejada, mas tem duas linhas paralelas sobre essa linha. Então essa simbologia aqui é um sinal pneumático, aqui é um sinal elétrico. Então tem que ter um conversor, a gente chama isso de transdutor, que converte o sinal elétrico para um sinal pneumático. Por quê? Porque essa válvula, ou seja, esse atuador, ela é uma válvula pneumática. E é ela que vai controlar essa temperatura, porque a vazão, né, de fluido quente controla essa temperatura no trocador de calor. Ao invés, né, de eu ter, né, isso aqui é mais fácil de entender do lado direito, reparem em azul, que é quase representado um processo real. Mas a gente representa esse processo nesses diagramas aqui, ó, usando a simbologia da norma ISA 5.1, é desse jeito aqui. Então o que eu tenho aqui, ó? O trocador de calor, esse símbolo. Aí aqui, qual que é esse tipo de sinal? Chama tubo capilar, é muito usado em medições de temperatura. É uma reta com um monte de X. Aqui o sinal elétrico, tá? O sinal elétrico vem de quê? Vem do transmissor para o controlador. O transmissor de temperatura, ó, TT. Primeira letra é o que? A variável que eu estou controlando, no caso temperatura. E T é a função, no caso do transmissor. Então tem um transmissor de temperatura. Esse número aqui é porque vai ter vários instrumentos, né? Então se tem vários, eu tenho que dar uma tag para ela, uma numeração.
Então, um TT401 significa que nessa área tem mais de 400 transmissores de temperatura, e isso é muito normal de ver na indústria, tá? Muitos instrumentos na indústria. Esse sinal vai para onde? Para o meu controlador. Ele está controlando quem? Ó, tá? Ele está controlando a temperatura, primeira letra, mas tem a indicação, ó, o que é a indicação? A indicação, e ele é um controlador. Aonde que está esse controlador? Esse controlador não está no nível 1, não está no campo, ele está na sala de controle. Como que eu sei disso? Basta ver aqui, ó, né? Essa linha no meio aqui, tá? Sem ser pontilhada, ela é contínua. Isso fala que esse controlador está no nível 2, está na sala de controle. Por sua vez, o controlador manda o sinal elétrico, o sinal pontilhado, para o quê? Um transdutor, um conversor, tá? Está convertendo o quê? O sinal elétrico de corrente e para um sinal pneumático que a gente vê por essa linha, com essas duas linhas paralelas, tá? E por sua vez é um sinal que atua na válvula, que era justamente o controle que eu queria, né? Eu quero que essa válvula controle a temperatura que vai sair desse trocador de calor. E qual que é a tag da válvula? TV, ou seja, a minha válvula, que é a função, está controlando essa temperatura aqui, é o atuador dessa malha fechada. Então, isso aqui é mais um zoom de um processo, aqui é uma plataforma que tem na Petrobras, no Espírito Santo. Então é muito comum ter vários instrumentos. Então, aqui por exemplo, TI 337 é um indicador de temperatura, não fecha uma malha. Aí eu tenho aqui, ó, um sinal que vai para o controlador, por exemplo, TIC, né, controlador de temperatura, vem para cá, preciso medir a vazão, qual que é a vazão que vem para cá, qual que é a temperatura desse trocador de calor, enfim. Igual aquele diagrama que eu mostrei, a gente pode ter uma grande informação de instrumentos, muitas vezes é confuso, o que é recomendável é sempre a gente ver parte por parte, tá? Só lembrando aqui os tipos de sinais, né? Sinais mais usados. Sinal pneumático, tá? Com essa linha reta, com duas linhas paralelas. Esses são muito usados. Sinal hidráulico nem tanto, tem tipo um Lzinho, tá? Outro sinal muito usado é o sinal elétrico, que é o sinal pontilhado, ou com 3 linhas paralelas. Pode ser usado dos dois jeitos. Tubo capilar mais para sistemas aqui de temperatura. E também aqui, que seria um sinal digital, ligação por software. Muito usado também. O que é isso? É um monte de bolinha. Tá? Então, sinal digital, lembrando que o sinal elétrico é o mais comum, então pode ser um sinal de corrente de 4 a 20 mA ou um sinal, né, de tensão, por exemplo, de 1 a 5 volts que for. Sinal pneumático também, e o sinal aqui, o sinal por software, que também é muito usado. Esses três aqui são os mais usados, tá? Lembrando que você não precisa decorar essa norma de cor e salteado, mas você tem que saber o que é mais usado, e se precisar consultar, você vai na norma ou de alguma coisa que resuma essa norma. Por exemplo, um slide desse resume a norma, que a norma é um pouquinho grande. Mas sempre que precisar, você pode consultar a norma, não precisa decorar, né? É só entender a lógica do que está acontecendo. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Eu tenho um processo, aí essa medição, esse sinal que está em contato é do tipo tubo capilar, que vai para um transmissor de temperatura. Esse sinal, olha, sinal pneumático, nem tem o sinal elétrico aqui, vai para o controlador, o TIC, o que é? Um controlador indicador de temperatura que está instalado na sala de controle acessível ao operador, tá? Então a linha contínua aqui. E por sua vez vai um sinal de saída do tipo pneumático para a válvula de controle. Aqui mais um exemplo, né? Só lembrar que essa válvula aqui ela é pneumática, tá? A gente sabe por esse símbolo. Então os sinais pneumáticos ainda são muito usados na indústria, apesar deles, né, serem dominantes até a década de 40, mas ainda é muito usado, principalmente para válvula de controle. Existem muitas válvulas pneumáticas, tá? Mais um exemplo aqui, tá? Então eu tenho aqui uma outra válvula que é angular, tipo de coisa que a gente não precisa decorar, mas é só olhar na norma, tá? Então eu tenho um sinal, pneumático que está controlando essa válvula. Ela vem de um controlador de que F significa vazão. Aqui o número dela, que é a malha 104. E quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara? Esse cara, o LC é quem? É um controlador de nível. Por que nível? Porque L é nível, tá? Que está instalado no campo. O controlador pode estar instalado no campo.
Como que a gente sabe disso? Não tem aquela linha reta aqui. Ó. FT, como que eu falei, na norma é muito importante saber esses instrumentos que são mais usados. Por exemplo, FE, FT, FI, PI, PT, essas coisas. Temperatura, nível, pressão, vazão. É meio quase que obrigatório saber isso de cor. Tá? FT é o quê? É um transmissor de vazão instalado no campo. Tá? Geralmente os sensores, né, os transmissores estão no campo. Vamos mais um exemplo que até falei um pouco disso. Um controlador de temperatura que manda um sinal aqui elétrico, tá? Que são 3 linhas paralelas, podia ser tracejado. Esse sinal vai para uma válvula pneumática, então tem um conversor elétrico pneumático. Olha lá, conversor elétrico pneumático e converte esse sinal elétrico num sinal pneumático para atuação na válvula. Vamos analisar um pouco. Deixei aberta aqui a lista. Então, na primeira coisa aqui, ó, está perguntando quais símbolos se referem a esses dois aqui. Como que eu falei, né, uma linha, 2 sinal paralelo é o quê? É um sinal pneumático. Então sobra A ou B aqui, né? E uma linha reta com um CLzinho é um sinal hidráulico, né? O hidráulico não é tanto usado não, mas por exemplo, a direção do seu carro é uma direção hidráulica. Ia ter uma coisa desse tipo ali na direção do seu carro. Se a gente voltar lá na norma, vamos ver aqui. Vou voltar aqui. Aí, ó. Sinal pneumático e o sinal hidráulico. Então, a resposta aqui para essa lista é a letra A. Letra A. Tá? Vamos para a segunda questão aqui, ó. Um instrumento com classificação ISA do tipo LIT é normalmente utilizado em... Bom, o que é um LIT? Se você olhar os slides lá que eu botei, a primeira letra, L, é de nível, né? De inglês, level, tá? Então é nível. I de quê? Aí as duas próximas letras podem até ter 4. São a função. Então qual que é a função desse instrumento? Né? É uma indicação e um transmissor. Então, um transmissor indicador de nível. Tá? Aonde é usado um transmissor de nível? Tubulações? Não. Tubulação a gente não quer saber o nível dela. Então, a gente vai saber geralmente qual é a pressão que está sobre ela e a vazão. Tá? Tanque, com certeza, né? Letra B. Para que eu vou medir? Onde que eu vou medir nível? É em tanque. Tá? Os outros ali... Então já pode até ignorar os outros ali, tá? Vamos para a letra, né, o número 3 aqui. Repara que a lista é bem fácil, tá? Uma lista de multiplayer escolha é mais para esquentar vocês mesmo, tá? Eu queria que vocês primeiro tentassem sozinhos para eu chegar nesse momento e dar uma resumida. E quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai voltar nesse assunto também. Vamos lá. Questão de número 3. Qual a variável medida pelo instrumento cuja classificação ISA é do tipo FIT? O que é o FIT? Isso confunde um pouco, né? As pessoas acham que é F de força. Não pode ser em português. F é de flow, tá? Que significa vazão, tá? Então, letra E. Não há muito o que falar aqui não, tá? F de vazão. Então, só pressão seria qual letra? P. Aí o português coincide com o inglês. Velocidade, S de speed. Potência. Potência eu esqueci. Depois eu olho lá. Por exemplo, a gente esquece às vezes. Porque não é P. P é de pressão, tá? Vazão, F, né? Que é a letra aqui, ó. Então, qual que é? Número 3, FIT é o quê? É um instrumento indicador transmissor de vazão. Então, letra E. Continuando aqui, depois a gente volta para o slide, só mais um número. Nos processos produtivos, os dispositivos conhecidos como transmissores são... Então, o que é um transmissor? Um transmissor é aquele instrumento que não vai apenas, né, estar em contato com o fluido, ele vai mandar esse sinal para o controlador. O sinal não vai ficar apenas como uma indicação, ele vai ter que transmitir. Então, vamos letra A. São instrumentos utilizados para medir parâmetros relevantes por um processo e a leitura é feita no próprio local por um técnico. Isso não faz sentido. Isso aí é o indicador, tá? Não é o transmissor.
Instrumentos utilizados para medir parâmetros menos importantes. Já descarta. Instrumentos utilizados para medir somente pressão. Não. Há vários transmissores. Está errado. Instrumentos utilizados para medir parâmetros relevantes do processo. Com certeza, né? Hoje a gente está no contexto da indústria 4.0. É muito importante a gente medir e enviar essa informação. Está tudo, né, de forma colaborativa e integrada. Então é muito importante. Transmissor é um dos elementos mais importantes que tem. E a sua função consiste em transmitir esses dados remotamente a um receptor. É exatamente isso, tá? Então a letra D. Não há muito o que discutir não, nessa questão. Vamos para só mais uma. Não, vamos voltar. Não, vamos mais uma. 5. Vamos de 5 em 5, aí depois eu gravo outro vídeo, tá? Abaixo encontra-se uma malha de controle de pressão e temperatura de um reator industrial. Vamos dar um zoom aqui. Isso fica mais fácil, tá? Então tem lá um reator. Então o que eu tenho? Como eu falei, né? Nesse caso tem instrumentos para medir o que? Temperatura do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho uma malha aqui para controlar a pressão. Bem claro aqui, ó, pressão e temperatura. Então do lado esquerdo eu tenho um transmissor de temperatura. O sinal vai para um controlador. Sinal elétrico, vai para o controlador de temperatura, que por sua vez vai para um conversor elétrico-pneumático, que é a válvula, tá? A válvula que controla essa temperatura, a TV, ela é pneumática. Por sua vez, né, controla esse processo aqui, tá? Mas do lado direito, né, eu também estou medindo a pressão, o sinal aqui pneumático, eu meço. Esse sinal omitiu aqui o conversor, mas eu tenho a conversão aqui do sinal pneumático para elétrico. Esse sinal elétrico vai para um controlador de pressão, tá? PC, de pressure, com C de controller, né? Repara, essa linha aqui no meio significa que ele está aonde? Está na sala de controle. Então não está no campo esse controlador. O controlador do lado esquerdo, aqui o TC, está no campo. Esse aqui não está. Aí tem um conversor elétrico pneumático que fecha a malha de controle no elemento final, que é o que? Uma PV. O que é PV? É uma válvula que controla a pressão. Então vamos para as alternativas. Todos os equipamentos ficam montados em campo. Não. O PC está na sala de controle. Todos os equipamentos da malha de controle de corrente, onde está a malha de corrente? Essa aqui, da esquerda. Encontram-se montados na sala de controle, sendo que o transmissor dessa malha recebe e envia sinais elétricos. Não está na sala de controle, são todos no campo, está errado. O transmissor de pressão, a letra C, tá? A transmissão de pressão encontra-se montado em campo. Onde está o transmissor de pressão? Está aqui. Ele está em campo? Está em campo. Recebendo e emitindo sinais elétricos. Falso. Espera que eu pulei e fui para a letra D, né? Esse transmissor de pressão ele está montado em campo, converte o sinal pneumático em sinal elétrico. É a C. Então é a C está certa. A D está errada porque ele recebe sinal pneumático e converte no sinal elétrico para ir para o controlador. Vamos só ler a letra A aqui. A alternativa certa é a C. Mas as válvulas, vamos ver aí aqui. As válvulas e sensores encontram-se montados em campo, sendo que as válvulas atuam segundo os sinais elétricos. É falso. A atuação dessa válvula é pneumática. A gente só vê por esse símbolo aqui, ó, o símbolo do sinal pneumático. Então ela precisa de um sinal pneumático na entrada da válvula, tá? Vamos de novo aqui, onde que a gente parou, os tipos de sinais, tá? Aqui no caso, só lembrar que L, o que é L? L é nível, tá? Nesse tipo de coisa aqui eu tenho um indicador de nível, um transmissor de nível, uma válvula que controla o nível, tá? Mais o que? E um controlador. Já que a malha é fechada, o controlador tem que enviar um sinal para essa válvula de controle. O que é o LG, né? Então tem umas coisas assim que às vezes o LG é uma indicação, né, que a gente chama de flutuador. Então na norma ISA, isso é uma coisa que às vezes não é todo mundo que sabe, assim, né? Só quem tem mais
está no meio do processo, né? A gente vê isso muito, a gente sabe que é ligeiro esse tipo de coisa aqui. Eu quero medir o nível, então conforme o nível sobe, a boia faz uma indicação, né, desse nível aqui. Por isso que chama flutuador, que ele fica, a boia flutua conforme o nível. Na norma ISO significa LG, tá? Então tá lá. Tem o que? Uma indicação desse nível, uma boia que está flutuando. Em outros exemplos aqui, eu vou deixar esse slide lá, tá? Tem mais, vou deixar. Só lembrar que em processos industriais, como esse caso aqui, caramba, como que eu dou um zoom aqui? Repara, às vezes pode ter muito instrumento. Não consigo dar mais um, uma pena. Então, às vezes confunde muito, porque esses fluxogramas que a gente recebe, né? Às vezes são em formato A1, que são folhas, são uma folha grande mesmo. Tem muita informação. Hoje a gente tem também esses softwares em 3D, tá? Eu destaco aqui o PDMS, olha só como que é legal esse software. Ele tem, além de ser, né, um desenho, em vez de ser um desenho 2D, um desenho 3D que você vê o processo quase igual ao real. Então a gente consegue ver as tubulações, os tanques, inclusive os instrumentos também. Então é um software, quem aprende a mexer com isso aqui ganha muito bem, tá? Inclusive técnico. Ganha muito bem quem mexe, vou escrever, depois eu falo, chama PDMS. A empresa chama Aveva. Quem trabalha com o tipo de software aqui ganha bem mesmo, tá? Porque além de ser uma coisa que a ideia, né, dessa simbologia ISO é simplificar o processo, mas hoje a gente tem uma tendência também de usar as coisas mais reais, porque a gente tem software para isso, tá? Vou deixar esse slide com mais exercícios para vocês treinarem, depois a gente volta aqui. Eu vou parar esse vídeo e depois a gente continua com os outros exercícios. Obrigado, pessoal.